Caríssimos irmãos e irmãs, temos então hoje a alegria de celebrar esses dois santos, essas duas crianças santas, são São Francisco e Santa Jacinta Marto, os videntes, os pastorinhos de Fátima. Apenas para que nós recordemos, muitos sabem a história, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos: Lúcia, de 10 anos, Francisco, de 9 anos, e Jacinta, de 7 anos. E Nossa Senhora, quando apareceu aos 3, Nossa Senhora lhes faz uma pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Nossa Senhora pergunta se eles querem oferecer as próprias vidas a Deus, se eles querem não mais viver para si mesmos, mas viver para a glória de Deus, para a honra de Deus. Meus santos, essa pergunta feita a Jacinta e a Francisco é uma pergunta feita a todos nós, não é algo de particular e especial, porque todos nós somos chamados a viver para a honra e a glória de Deus, para buscar a maior glória de Deus. A Ele nós pertencemos, nele nos movemos, existimos e somos, dirá São Paulo. Então Nossa Senhora não pediu àquelas crianças nada diferente de que ela nos pede a nós. Nós também somos convidados, se queremos viver de acordo com a nossa vocação, viver para a glória de Deus, viver para fazer a vontade de Deus. Mas o grande problema, meus santos, é que nós queremos viver para a nossa própria vontade, porque nós sabemos que viver para a glória de Deus significa viver a vida de Cristo, que viveu para a glória de Deus. Jesus, ele diz: eis que venho ao mundo para fazer a vontade do Pai, para buscar a glória do Pai. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Então Jesus, que viveu para buscar a glória de Deus, nós que somos cristãos, isto é, nós que somos discípulos de Cristo, somos chamados a seguir o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Deus, como Ele viveu aqui na terra. Então, não existe nada de especialismo. Isso que foi pedido às crianças não é pedido a mim, isso é pedido a todos nós. Mas, como eu dizia, nós temos medo da vontade de Deus, porque sabemos que ela passa pela cruz. O Evangelho de hoje, providencialmente, é um relato disso. Jesus pergunta aos apóstolos, no dizer dos homens: quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? E eles dizem: olha, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros dizem ainda que és um dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. E Jesus responde noutro evangelho: feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então ele falou aquilo movido por Deus, mas quando Jesus começa a dizer: pois bem, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, versículo 31, seja perseguido pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e depois morra e ressuscite no terceiro dia. Quando Jesus diz isso, Pedro, agora movido pela carne,
isto é, movido apenas pela pura humanidade e pelo diabo, porque Jesus dirá: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Pedro dirá: Senhor, que isso não te aconteça. Puxa Jesus para o lado, repreende Jesus. Olha aqui o grau. Repreende Jesus, está repreendido Jesus, Pedro disse. Crê em Deus Pai. Repreende Jesus e diz: que isso não te aconteça. E Jesus então, agora sim, repreende Pedro. Repreende o diabo que por ele fala: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Meus irmãos, esta repreensão, infelizmente, será devida a muitos de nós. Isto é, nós pensamos como os homens, nós pensamos como o mundo e não pensamos como Deus. Nós, quantas vezes, buscamos Cristo com interesses mundanos. Buscamos Cristo não porque queremos com Cristo nos oferecer. Buscamos Cristo não porque queremos com Cristo nos deixar crucificar. Afinal de contas, nós fazemos comunhão com o seu sacrifício, pelo menos todo domingo. Então, se eu faço comunhão com o seu sacrifício, é porque eu quero com ele me sacrificar. Não, meus santos. Muitas vezes buscamos Jesus porque queremos uma cura, vamos à igreja porque queremos alcançar uma graça, fazemos orações porque queremos ter uma vida tranquila, e foi tudo menos isso que Nossa Senhora ofereceu aos meninos quando perguntou a eles: vocês querem se oferecer a Deus? E eles, movidos pela graça de Deus, disseram: queremos. E na história das aparições de Fátima, diz que Lúcia via e ouvia Nossa Senhora. Jacinta via apenas, mas não ouvia. Não, minto. Me confundo. Lúcia via, ouvia e podia falar aquilo que Nossa Senhora dizia para ela. Jacinta via e ouvia, e Francisco só via, não ouvia. Depois comunicavam a ele aquilo que Nossa Senhora estava dizendo. E Nossa Senhora diz a Jacinto, a Francisco, que ele vai para o céu, mas ele vai para o céu se ele rezar muitos terços. Imagine, meus santos, Nossa Senhora diz isso a uma criança de 9 anos. Quando nós então percebemos, nos defrontamos com a petulância dos cristãos do mundo atual, que presumem que, ora, é claro que eu vou para o céu. As pessoas morrem e todo mundo já imediatamente: nossa, foi para o céu. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Ora, se isso for uma frase de esperança e de quem está lutando e de verdade se esforçando para passar pela porta estreita, ok, mas cuidado. Nosso Senhor diz que muitos tentarão e não conseguirão. Então não é assim, simplesmente nós nos jogamos na misericórdia de nosso Senhor, suplicamos a sua misericórdia e a sua graça e nos esforçamos por colaborar com a sua santíssima vontade na nossa vida. Mas não é assim que simplesmente terminou a vida, já vamos para o céu, temos a salvação garantida. Então, para uma criança de 9 anos, Nossa Senhora diz:
Francisco vai para o céu, mas ele precisará rezar muitos terços. E Francisco, feliz com aquela notícia, se empenha então a rezar e a fazer aquilo que Nossa Senhora tinha pedido. Então, se vocês querem se oferecer a Deus, vocês vão rezar e fazer sacrifícios, rezar e fazer penitência pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. E eles começam então, só que eles dizem, rezar nós sabemos rezar o terço, mas o que é que nós iremos fazer como penitência? Aí vem Francisco, vamos fazer jejum, vamos pegar a nossa comida e vamos dar para os animais, não vamos comer a nossa comida, vamos fazer jejum. Depois, Jacinta dá um passo além, diz sim, vamos fazer jejum, mas vamos dar a nossa comida para aquelas crianças pobres. Então, todos os dias, quando eles saíam para acompanhar as ovelhas, as crianças que já estavam acostumadas com a caridade daqueles 3 pastorinhos, iam ao encontro deles para receber a comida que eles davam. Então aqui, meus santos, imagine, estamos falando de 3 crianças de 10, de 9 e de 7 anos, que rezavam e jejuavam duro, rezavam e jejuavam de verdade, não é apenas uma coisinha boba. Isto é, havia generosidade no coração daquelas crianças, e é tão propício esta memória, esta festa da igreja, né? Essa memória litúrgica, essa festa nos nossos corações, porque são santos de língua portuguesa, então para nós é uma alegria ainda maior, e é tão propício celebrá-los nesse período que antecede a Quaresma, porque já nos inspira propósitos generosos na Quaresma, não aquelas coisinhas xoxinhas, sem graça, que qualquer um pode fazer e que você já faz. Eu não vou comer chocolate, já está querendo mesmo emagrecer, aí junta o útil, o agradável, né? Não vou comer chocolate. É uma generosidade assim, que os meninos ficariam de boca aberta. Estou sendo irônico, né? Crê em Deus Pai. Pois bem, então os meninos começam então a rezar e a fazer penitência, porque eles querem se oferecer a Deus e querem ser instrumento de Deus para a salvação das almas, porque eles ouviram também de Nossa Senhora que muitas almas se perdem porque não há quem por elas faça penitência. Imagine os pais e mães aqui presentes e que ouvirão esta homilia. Muitos filhos se perdem porque não há pais que façam penitência pelos seus filhos. Imagine. Quer dizer, você é chamado a isso. É claro que você pode fazer penitência pelos seus pais. É claro que você pode fazer penitência pelos seus irmãos, mas mais do que nunca, é claro que você pode fazer penitência pelos seus familiares, mas mais do que nunca, você que tem essa paternidade e maternidade sobre alguém. Muitos se perdem, porque não há quem faça penitência, quem reze por essas pessoas. Então essas crianças compreenderam isso. Então precisamos também, meus santos, se isso toca a sua inteligência, mas não toca ainda profundamente, de pedir a Deus. Lembra daquele, não sei se foi domingo, se foi segunda, se foi terça, qual foi o dia que eu falei, que eu gosto muito daquele versículo sálmico que diz: abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos para que eu veja a beleza da fé.
Pedir a Deus que Ele abra os meus olhos para que eu compreenda os mistérios que me foram revelados por Cristo e confiados à igreja. Que Ele abra os meus olhos para que eu veja a fugacidade, a temporariedade, o aspecto provisório deste mundo e a eternidade da felicidade prometida a nós por Deus. E que precisamos ganhar o máximo de pessoas para levá-las para o céu. Pois bem, então, esses meninos ouviram isso e continuam, e aí vem Jacinta, diz isso: vamos dar nossa comida então para as crianças. E um dia, verão, quente, é quente, você pode ver, há uns 2 anos, vocês acompanharam pela televisão, parques que pegavam fogo em Portugal, e carros porque os parques pegaram fogo, as pessoas morreram queimadas dentro dos seus carros. Quando faz calor na Europa, faz calor. Portugal, Espanha, Itália, em algumas regiões é um calor terrível, com 3 ou 4 R's. É um calor de ganhar de Cuiabá. É muito quente, sem exagero, mas com toda a ênfase necessária, né, para abrir os olhos de vocês. É quente. Pois bem, então aquelas crianças, depois de um dia inteiro andando com o rebanho, com sede e com fome, porque estavam jejuando, fazendo jejum sem pão e sem água, com a boca seca ao ponto de a língua colar no céu da boca. Então Lúcia eles foram pedir água numa casa. Quando chegaram, que Lúcia pediu água, que ofereceram a água para Francisco, Francisco disse: não, vou oferecer pelo Santo Padre. Quando Jacinta viu a atitude de Francisco, ela também, aquela menininha de 7 anos, disse: não, farei o mesmo. Entendem, meus santos? Percebem aqui a generosidade e a grandeza, a envergadura espiritual, envergadura que aqueles meninos tiveram e que São Pedro, no Evangelho de hoje, estava longe de ter. Não, Senhor, que a cruz, que isso não te aconteça, pelo amor de Deus. Que história é essa de sofrimento, de perseguição, de morte? Depois, Pedro se converterá e aceitará que a cruz seja também fincada na sua alma. Eles então continuam, uma outra ocasião, aqueles meninos jejuando e rezando, e você sabe, se você faz jejum há dias em que dói a cabeça, você fica irritado com tudo, qualquer mínimo barulho já irrita, porque a cabeça às vezes dói. E eles estavam passando por uma região em que havia muitas cigarras. Não sei se vocês já foram para um lugar onde tem muitas cigarras. Aquilo ali é ensurdecedor. Crê em Deus, a minha sonoplastia foi ótima, né? E aquelas cigarras gritando, porque aquilo não pode ser canto, e aquelas cigarras gritando, e os sapos também fazendo, né, o seu barulho característico. E aí Jacinta colocou as mãos nos ouvidos e, como criança, disse para Lúcia: manda que eles se calem, que eles calem a boca. E Francisco se volta para Jacinta e diz: mas você não pode oferecer isso também? Isto é, você não pode oferecer este incômodo pela conversão dos pecadores? Percebe, meus santos? Eles ofereciam as coisas cotidianas, mas como uma maneira de se configurar a Cristo, que
tudo ofereceu, inclusive a si mesmo, pela nossa salvação. Que hoje, meus santos, celebrando estes santos pequenos, São Francisco, Marto e Santa Jacinta, Marto, que eles intercedam por nós, para que nós também, movidos pela graça e pela generosidade, possamos nos oferecer a Deus pela conversão e salvação dos pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.